A paz do Senhor, amados. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e desde já te peço, deixe o like nesse vídeo. Hoje o vídeo tá muito interessante, fica até o final, porque o que Deus vai falar com você vai ativar a sua fé. Como provocar o milagre de Deus ativando a nossa fé. Romanos 4, de 4 a 8. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amados, o que essa palavra ela quer dizer hoje? Vamos lá. Nesse deserto, você tem orado, você tem jejuado, você tem lutado, ok? Aqui falo, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Ou seja, você tem trabalhado pela restauração do seu casamento, você tem trabalhado pela reconstrução da sua casa, da sua família. Você tem tido esse trabalho. Só que aqui embaixo também fala o quê? Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus e justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, amados, assim, eu vejo como um conjunto. O que Deus me mostrou aqui, o que o Espírito Santo me ministrou aqui, é como um conjunto. Não adianta nada você ali trabalhar, só que você não tem o Senhor dentro de você. Você não buscou de Deus o que está falando lá embaixo, no 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Então, assim, amados, você tem trabalhou, tá ali jejuando, orando, buscando, ele vai restaurar a sua família, tá? Quando ele fala aqui, a Bíblia é muito espiritual. Quando ele fala sobre trabalho, ele não quer dizer somente o trabalho físico. Ele fala sobre o trabalho que nós temos também, diariamente na nossa vida. Porque, querendo ou não, manter um casamento é um trabalho. Quando você precisa dedicar um tempo a alguma coisa, dedicar algo que vai custar o seu tempo, que vai custar um pouco ali do seu sofrimento, do seu cansaço físico e emocional, ele é um trabalho. Então o Senhor está falando o que aqui? Que aqueles que dedicam seu tempo à restauração, à sua família, eles vão ter a recompensa que precisam, que merecem. Só que aí eu tenho muitas pessoas que estão aqui no 2, no 5. Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, justifica o ímpio. Deus ele fala assim que tem aquelas pessoas que elas não trabalham, mas elas recebem. Mas por que isso, irmã? Por que tem aquelas pessoas que não vão orar mais pelo casamento, mas elas recebem a bênção? Porque elas acreditam. Porque o que justifica elas é a fé. Olha aqui, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é lhe acreditada. Então, às vezes você fala assim, irmã, tem um casal que eu conheço. Eles não lutaram pela restauração do casamento deles, mas Deus restaurou. Então, o que tá ali? Deus, ele sonda o coração da pessoa. Ele sabe que dentro daquele coração tinha uma fé de que Deus vai restaurar aquele casamento, de que Deus vai restaurar aquilo, de que família é projeto de Deus. Então, nós precisamos abrir a nossa visão para entender o que Deus tem falado pra gente, amados. Muitas pessoas estão falando, eu tô cansada, será que Deus vai fazer, será que Deus não vai fazer? Por isso que você roda no deserto, por isso que nada acontece com você, porque a sua fé não tá acima de tudo. Então você vai trabalhar, Deus vai te pagar. Deus ele tem uma dívida com você sobre o seu trabalho que você tá fazendo pela restauração do seu casamento. Só que o que vai ativar isso é a sua fé. O que vai ativar o milagre do Senhor é a sua fé, como tá no título desse vídeo. Como usar a fé para ativar o milagre da restauração. Entendeu, amados? Então, assim, às vezes você pode até estar num momento cansado e descansar no deserto. Você pode, isso não é errado, irmã. Eu preciso descansar, mas jamais você poderá
entender que Deus ele não vai restaurar e jamais você vai poder ficar falando que não quer mais, que não vai ter mais volta. Isso vai fazer o quê? Vai matar a sua fé. Então, por mais que você esteja num período cansado, que a gente fala que é o descanso ali, o famoso descanso, você já lutou, você já trabalhou ali para aquele casamento, você já jejuou, já buscou por o casamento. Isso eu tô falando fora da vida cristã, tá, gente? A busca pela vida cristã, ela tem que ser diariamente, independente do casamento ou não. Tá? A sua salvação ali, ela tá antes do seu casamento. Antes de você ser marido, antes de você ser esposa, você é filho. Então a sua salvação vem antes, muito antes disso. Então o que eu quero abrir seus olhos hoje é para isso. Não tem problema nenhum você tá ali naquele período cansado e falar: Senhor, eu vou dar um tempo aqui, vou descansar de tanta luta, de tanta madrugada, de tanto jejum. Só que, Senhor, a minha fé tá inabalável. A minha fé é que o Senhor vai fazer. A minha fé é que o Senhor vai restaurar. E é por isso que vocês vê tantos testemunhos de pessoas que descansaram realmente em Deus e Deus foi lá e provocou o milagre. Deus foi lá e restaurou a família. Então, assim, Deus ele é justo, ele vai honrar o seu trabalho pelo deserto, ele vai honrar o que você tem feito. Só que assim, onde está sua fé nele? E a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. A fé vem por acreditar e conhecer Jesus. Então, amados, não adianta, você não tem outra escapatória, não adianta, Deus não vai restaurar seu casamento. Eu digo restaurar, seu marido pode voltar em qualquer circunstância, mas assim, eu digo restaurar verdadeiramente, você não sofrer mais, se você não buscar Deus verdadeiramente. Aqui no 7 e no 8 tá falando assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Então assim, se você não tem vivido uma vida reta com Deus, não tem buscado Ele por quem Ele é, não tem, amado o Senhor acima de todas as coisas, me desculpa. Esse trabalho que você tá fazendo, ele vai te cansar, mas você não tá ativando o milagre porque você não tá usando a fé. Deus, ele vai te pagar. Ele vai trazer o seu marido de volta. Isso aí pode durar anos porque você não ativa a sua fé. Você é uma pessoa inconstante. Eu tenho me deparado com pessoas inconstantes diariamente. Fica, irmã, às vezes eu acho que Deus não vai restaurar. Às vezes eu acho que Deus vai restaurar. Às vezes Deus vai restaurar, Deus não vai. Deus vai, Deus não vai. E aí, gente, é difícil até pra mim. Porque Deus, ele não vai trabalhar na sua inconstância. Ou você tem fé que Deus vai fazer e ponto final, ou você não tem fé e vai trabalhar pra buscar ter fé. Deus, ele tá querendo te pagar, te dar o seu pagamento pelo seu trabalho em busca de restauração. Só que você que não tá ativando isso. Esse vídeo é para você entender, amados, que você precisa ter fé. É difícil? Só é difícil quando você fala que é difícil. Tudo na vida da gente, se a gente começa falando que é difícil, a gente não consegue. Então para. Eu tenho muitos comentários que ficam: irmã, é difícil isso, é difícil aquilo, é difícil isso, é difícil aquilo. A sua boca, ela tem poder de abençoar e amaldiçoar a sua vida. Então, se você começa a ficar falando que é difícil, vai se tornar difícil. Então, hoje, aprenda a lutar com as armas certas. Ativa a sua fé. Aprenda a ter fé, aprenda a acreditar no Deus que tudo pode. Como que você pode acreditar nele? Conheça. Vai saber quem ele foi, vai saber quem ele é, vai saber o que ele faz, o que ele deixou de fazer, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Senhor. Aprenda a amar ele acima de todas as coisas. Quando você aprender a amar ele verdadeiramente, você não vai ter dúvidas do que nada. Seu marido pode ser a pior pessoa do mundo, a sua esposa pode ser a pior, pode ser um bandido, pode ser, a pior pessoa do mundo. Mas se você tiver uma fé que move montanhas, Deus vai fazer o impossível. Então, a sua fé vai ativar o milagre de Deus. Creia nisso hoje. Fiquem todos na paz, amados.